Prólogo. Passos ecoaram pelo corredor. Clac, clac. Seus próprios passos e o som da bola quicando eram quase tudo que ele conseguia ouvir. Talvez o bocejo da mulher que cuidava dele. Sua ama de leite habitual estava ausente e ele tinha uma nova atendente. O dono dos passos se aproximou. Era alguém muito velho. Sua acompanhante levantou-se, avançando protetoramente. Ela falou respeitosamente com o velho, mas ele a ignorou e continuou seu avanço cambaleante, estendendo a mão em direção ao menino. Seu cabelo branco estava desgrenhado, seus olhos fundos, mas havia apenas algumas rugas em sua mão, mostrando que ele era de fato mais jovem do que parecia à primeira vista. Uma mulher apareceu na sala, talvez convocada pelo som da voz de seu acompanhante. Era a mãe dele. Ela caminhou em um trote rápido e ficou entre ele e o intruso, olhando para o velho. O homem soltou um grito agudo. Ele parecia estar com medo da mãe do menino. Assustado com a forma como o corpo do homem se torceu, o menino jogou a bola para o lado e agarrou-se ao seu guardião. Mesmo assim, o velho tentou aproximar-se. Ele parecia querer comunicar alguma coisa. Sua mão estendida estava fechada em punho. Ele estava segurando algo com força. A mãe do menino empunhava um grande leque, tentando manter o homem afastado. Ela olhou para ele, sem a calma gentil que normalmente havia em seus olhos, mas sim com uma chama ardente. O homem tinha medo da chama, como uma fera. Ele congelou onde estava. Logo, vários outros homens vieram do corredor. Eles tinham apenas barbas desgrenhadas. O menino sabia que eles eram chamados de eunucos. Finalmente, atrás deles apareceu uma velha, parecendo extremamente calma. Ela usava um elaborado prendedor de cabelo ornamentado que tilintava como um sino e, ao ouvir o som, os atendentes se organizaram em uma fila organizada. O cuidador do menino e sua mãe se ajoelharam. Ele pensou que isso significava que ele deveria se ajoelhar também. A mulher parecia ainda mais velha que o velho, mas havia uma luz brilhante em seus olhos, seu olhar afiado suficiente para perfurar. O menino sentiu um arrepio. Ele pensou ter visto a mulher várias vezes antes. Ela era alguém muito importante, disso ele se lembrava. As jovens damas de esperar disse que ninguém ousava ir contra ela. A velha tocou no velho. Venha agora. Volte para o seu quarto. A voz dela era gentil e tranquilizadora, mas o homem se assustou novamente, encolhendo-se perto da parede. Ele se enrolou e o menino ouviu seus dentes batendo. Percebeu que todo seu corpo tremia. Um objeto brilhante caiu da mão fechada do homem, chamando a atenção do menino, apesar de tudo. Era uma pedra colorida, cujo tom oscilava entre o vermelho e o açafrão. Ele já tinha visto isso em algum lugar antes. O que foi isso? A cor vibrante tocou algo profundo, mas ele simplesmente não conseguia se lembrar. A velha franziu a testa e deu as costas ao homem, ignorando completamente todos os outros presentes. Agora os eunucos avançaram, persuadindo e bajulando até que pudessem levá-lo de volta para fora da residência. O menino observou cada minuto disso, ainda agarrado ao seu acompanhante. Ele não tinha ideia do que se tratava. A única coisa que ele sentiu foi medo. Depois havia sua mãe, ajoelhada ao lado dele. Ela fixou um olhar abrasador na mulher que se retirava. Quem deveriam ser aquele velho e aquela senhora? Perguntou-se o menino, para provocar uma expressão tão mordaz em sua mãe normalmente plácida. Levaria algum tempo mais tarde antes que ele aprendesse. O homem era seu pai, disseram-lhe, e a velha, sua avó. O homem que ele sempre acreditou ser seu pai, ele descobriu, era seu irmão mais velho. Ainda não era a estação em que era difícil dormir, mas Jinchi acordou com a roupa de cama encharcada de suor. Ele se sentou na cama, sentindo-se mal, e agarrou a jarra que estava sobre a mesa, levando-a rapidamente aos lábios. A água contida foi misturada com um toque de suco de fruta e mel, refrescando profundamente seu corpo desidratado. Ele podia ver o luar entrando pela janela. Disseram que sempre acontecia algo ruim depois de um pesadelo. Ou isso era apenas superstição? Jinchi respirou fundo e colocou a água de volta na mesa. Ainda faltavam horas para o amanhecer. Ele deveria voltar a dormir. Se não fizesse, seu mentor, Gao Shun, ficaria chateado com ele. Ainda assim, quando não conseguimos dormir, não adianta forçar matéria. E quando não conseguia dormir, a solução era trabalhar o corpo até ficar cansado. Jinchi pegou uma imitação de espada que estava em uma de suas prateleiras. Era uma lâmina de treinamento com fio cego, construída para ser especialmente curta e pesada. Ele fez uma varredura ampla com uma mão.
Ele gostaria de poder fazer isso lá fora, mas só seria uma dor de cabeça para ele se seus guardas percebessem o que ele estava fazendo. Eles ainda poderiam notá-lo aqui em seu quarto, mas pelo menos se ele ficasse lá dentro, eles poderiam achar melhor desviar o olhar. Seu quarto, porém, não era particularmente adequado para a prática de espadas. Ele teve uma solução. Decidiu realizar a rotina com um pé só. Depois de passar por toda a rotina uma vez, ele trocava de pé e de mão e fazia novamente. Ele fez isso várias vezes, até que começou a clarear lá fora. Jinshi deitou-se no chão para refrescar o corpo, aquecido pelo exercício. Talvez ele quisesse que preparassem um banho para ele, pensou, mas então o rosto de uma mulher do palácio descontente flutuou em sua mente. Sua expressão sempre revelava o que ela sentia por ele tomar banho logo pela manhã e depois aplicar perfume abundante. Mas ele não podia ir trabalhar cheirando a suor. Se ele fosse fazer o papel do eunuco impecável, Jinshi, ele tinha que pelo menos cheirar bem. Mas ele não podia simplesmente dizer isso a ela. Era isso que era tão irritante. No entanto, pensou ele, também não poderia permanecer em silêncio sobre o assunto para sempre. Ela era esperta, aquela mulher. Certamente ela deve suspeitar de algo agora. Talvez ela já tivesse percebido a verdade e estivesse apenas fingindo não ter notado. Bem, isso certamente tornaria a conversa mais fácil. Jinshi se levantou, colocou a espada de treinamento de volta no lugar e desabou na cama. Ele não se preocupou em trocar de roupa. Ele ainda tinha alguns minutos antes que sua acompanhante Suiren viesse acordá-lo. Ele poderia pelo menos descansar um pouco antes disso. Ele só precisava ter cuidado para não ser tomado pela vontade de bocejar no trabalho, disse a si mesmo.